Antes de 1900, era muito comum as crianças entrarem na escola por volta de 6, 7 anos de idade. E uma mãe nos Estados Unidos, nessa época, levou seu filho, matriculou seu filho na escola, justamente nessa idade. E ele começou a ir todos os dias para a escola. Passados 2 anos, ele não sabia ler nem escrever direito ainda. E a maioria dos garotos na sua sala já sabiam ler e escrever. Então, no final de uma aula, o garoto estava se arrumando para voltar para casa com a sua mochila. O professor segurou no braço dele, deu um bilhete na mão dele e disse: entregue para sua mãe, não leia, é para ela. O garoto olhou, estava escrito: cara, senhora Edson. E ele levou, assim como o professor disse, levou. Tinha até curiosidade, queria ler o bilhete, mas não leu. Era muito obediente. Ao chegar em casa, entregou para sua mãe e disse: o professor mandou este bilhete para você. Então a mãe pegou, abriu o bilhete, o garoto ficou ali do lado e ela começou a ler. Quando ela começou a ler, as lágrimas vieram aos olhos e cada palavra que ela lia, mais lágrimas vinham aos seus olhos. Ela não percebeu que o garoto estava ali ainda, então ela foi guardar o bilhete. Quando ela começou a guardar o bilhete, ele falou: a senhora não vai ler para mim? Então ela percebeu que ele estava ali, ela se recompôs, enxugou as lágrimas, abriu o bilhete, deu um sorriso e falou: claro, filho, eu vou ler para você, não se preocupe. E aí ela leu. E ela disse: aqui está escrito: cara senhora Edson, nós sentimos muito, mas nós não podemos dar continuidade à educação do seu filho. O seu filho é um gênio. Ele tem habilidades especiais. Nós não temos professores com inteligência suficiente para poder estimular a genialidade como ele necessita. Sugerimos que a senhora encontre uma outra escola ou então cuide da educação a senhora mesma. Então, ela guardou o bilhete, abraçou o filho e disse: você é um gênio, meu filho. Eu mesmo vou cuidar da sua educação. E assim foi feito. Ela cuidou da educação dele, que gostava muito já de desmontar brinquedos e principalmente aparelhos elétricos, eletrônicos, era o grande interesse dele. E ele veio a se tornar o grande Thomas Alva Edison, o grande gênio da eletricidade, com muitos, mais de 500 patentes aí registradas no seu nome. E nós comumente o conhecemos como o criador da lâmpada, né? Porque foi um dos inventores ou aperfeiçoou a lâmpada que nós utilizamos. Passados mais de 50 anos desse acontecido, a mãe do Edson faleceu, ele foi, depois das despedidas, voltou para a casa dela e no fundo de um baú que ele estava olhando, ele encontrou um bilhete lá. Reconheceu aquele bilhetezinho de há mais de 50 anos que era do seu professor. Ele abriu o bilhete e leu, e ao ler ele se surpreendeu, porque estava escrito: cara senhora Edson, sentimos muito, mas nós não podemos dar continuidade aos estudos do seu filho. Ele não sabe ler, ele não escreve direito, ele faz perguntas esquisitas, fica olhando pela janela, divagando. Acreditamos que o seu garoto tem algum retardo mental. Ele tem sérios problemas de aprendizagem e talvez nunca seja ninguém na vida. Cuide da educação a senhora mesma. Thomas Edison então chorou e escreveu no seu diário: eu devo tudo que eu sou à minha mãe, que naquele momento soube falar as palavras mágicas, as palavras que me tornaram ser quem eu sou hoje. Uma mãe sábia que soube realmente usar as palavras mágicas. Então essa história para nós aqui,
acho que ela combina com esse momento, porque a pandemia em si, esse momento nós estamos vivendo de limitação, de privação de liberdade, e às vezes convívio muito em casa, em espaço mais fechado, já que a gente tem essa limitação de visitas, as crianças sem poder ir na escola. Eu acredito que nós temos que pegar um pouquinho dessa sabedoria da mãe do Thomas Edison e usar palavras mágicas, usar palavras que elevem o espírito, que desenvolvam as possibilidades, porque essa historinha traz muitas reflexões para nós. Eu fico imaginando que se a mãe lesse o bilhete como estava escrito, como o professor escreveu, talvez ela tivesse limitado a genialidade daquele homem, daquela criança, né? Então realmente ela soube usar, como ele escreveu, palavras mágicas, palavras que elevaram o seu espírito, palavras que uma mãe usa com amor, realmente com amor, acreditando profundamente no seu filho. Então que você use palavras amorosas, palavras que elevem as pessoas, para você mesmo palavras que edifiquem o seu espírito. Aguente firme, não importa se esta pandemia vai demorar mais 1 ano ou 2 anos, 3, não importa. O que importa é que você supere esse momento aguentando firme e use palavras mágicas que elevem a sua alma. Um grande abraço e até o próximo vídeo.